uma condição morna da igreja. Muito bem, ouçam, deixem que eu leia isto para vocês, se me permitem, 2 Tessalonicenses. Muito bem, se puder achar o lugar certo agora para começar, de modo que não tenhamos de ler tanto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A era da igreja de Laodiceia agora. E aquele homem, H-O-M-E-M, singular, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, no lugar do filho de Deus, filho da perdição, o qual se opõe ele mesmo e se levanta contra tudo o que se chama Deus, de sorte que ele é adorado como Deus, que se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus, aceitando confissões. Não me diga, meu amigo católico, como você diz que crê somente em um casamento único, a Igreja Católica defende um casamento único. Se você não tem dinheiro, é assim mesmo. Mas deixe-me contar-lhe, bem aqui em minha própria família, uma jovem sentada bem aqui, uma mãe sentada aqui e o pai também, e uma outra mulher aqui com este garotinho. A jovem casou-se com um rapaz protestante, eles se separaram e se foram. De modo que não demorou muito, a jovem resolveu casar-se com um rapaz católico. E ela teve de ir e pagar um alto valor e retornar. E ela não esteve casada com esse rapaz protestante, para começar. Aqui está Howard, minha própria gente. Bem, aqui mesmo, não vou mencionar o nome. Ela tem uma filha, e a filha está com cerca de 26 anos. Seu esposo, ela o deixou em Milltown e fugiu e casou-se com um homem católico. E agora eles disseram, ele tem de deixar a igreja. Assim eles pagaram uma certa quantia para retornar e restaurá-la a uma virgem novamente e casá-la de novo com este homem. Bobagem! Restaurá-la a uma virgem? Ela está casada à vista de Deus e vivendo em adultério. É exatamente isso. É assim diz o Senhor também. Verdade, que desgraça, depositar certa quantia. É por esta razão que estas grandes igrejas e escolas são edificadas. É assim o mundo inteiro. Não se tem conhecimento disto aqui nos Estados Unidos. Você precisa ir comigo ao estrangeiro uma vez e você o verá. Sim, senhor, vá até lá, irmão, onde eles estão com a vantagem. Posso trazer-lhes uma foto autêntica? O irmão Copy acabou de tirá-la e enviá-la a mim, de um pregador protestante, um pregador do Espírito Santo caído na rua, inchado, quase dessa altura. Ele e sua esposa e uma garotinha inchados desse jeito, porque pregavam a Jesus Cristo, o poder da ressurreição, e que as pessoas podiam ser salvas e receber o Espírito Santo. Eles os assassinaram na rua e não permitiam que fossem sepultados, e cuspiam neles por dias e dias. Isso mesmo, exatamente lá onde o irmão Osborne teve de ser protegido sob armas para tirá-los. Eles foram até lá e um grupo de sacerdotes se uniu e assassinou este jovem. E a esposa tinha acabado de ter um bebê, e eles caminharam pela rua assim, tendo uma escolta para levá-lo até o sepulcro para enterrá-lo. E esta mãe caminhando com um bebê, chorando após seu marido morto. E pessoas que olhavam pelas janelas, pessoas honestas de coração, diziam, se é assim que a Igreja Católica sente, nós renunciamos a ela. E seguiram aos milhares rua abaixo. O irmão Osborne teve um reavivamento lá, a tal ponto que eles não puderam expulsá-lo da nação. Havia gente demais. É exatamente isso. Oh, essa hipocrisia, sei que é um quadro ruim. Tenham um pouco de paciência, amigos católicos. Nós vamos começar a esfregar o outro lado em alguns minutos. Muito bem, notem. Agora vamos aprofundar-nos, notem, um pouco mais. Deixe-me trazer isto a vocês. Talvez dê tempo. Tenho 30 minutos ainda. Observem bem. Agora voltemo-nos, cada leitor, apenas em sua mente por um minuto para formar um quadro mental. Quando todo crente ortodoxo aqui sabe que o reino gentio começa com o rei Nabucodonosor, está certo? Todo crente ortodoxo sabe disso.
E o rei Nabucodonosor teve uma visão e Daniel deu-lhe a interpretação, está certo? E era uma cabeça de ouro, a qual era a babilônica. Em segundo lugar foram os medas e persas, o próximo foi o Império Grego, então o Império Romano. E no final do Império Romano, Jesus Cristo foi a rocha que foi cortada da montanha, sem mãos, que rolou e despedaçou a imagem, está certo? E cobriu a terra. Qualquer um sabe disso, todo crente sabe disso. E como nos últimos dias, quando eles se dividiram nestes diversos numerosos reinos, e assim por diante até os dedos, havia ferro e barro. E isto quer dizer, o profeta disse, assim como viste que o ferro e o barro não se misturam, do mesmo modo, estes não se ligarão um com o outro. Mas eles misturarão aquelas sementes, tentarão, em outras palavras, eles se introduzirão pelo casamento, tentando educar seus filhos e quebrar para os poderes assim. E vocês sabem que essa é a verdade, mas uma influência isto tem, e vocês se submetem a isto. Oh, dizem, é maravilhoso. Olhem para este Stevenson, seja qual for seu nome aqui, agora seu aqui. Qual é o nome dele? Esqueci justamente o sujeito aqui que está causando toda esta agitação por aqui. Sim, oh, que coisa. Estes Estados Unidos estão completamente podres. Sim, senhor, posso provar-lhes que exatamente no tempo quando esta mulher aqui em Apocalipse 12, quando seu filho varão foi arrebatado para sentar-se no trono de Deus. E quando isto aconteceu, a mulher fugiu para o deserto, onde foi alimentada durante 1260 dias, até exatamente a data de Plymouth Rock, exatamente onde a igreja veio para cá em busca de liberdade de religião, e ela se estabeleceu aqui. Leremos mais embaixo no capítulo 13 de Apocalipse aqui, e veja aqui no versículo 15. E agora, só um minuto, quero retornar até antes disso. Vemos aqui onde ele estava de pé aqui junto ao litoral. Agora, se somente puder achar o lugar onde... O versículo 11. E vi subir da terra outra besta, não da água, da terra. Então, se a grande quantidade e multidões de povos é água, então isto é onde não havia povos, os Estados Unidos. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, não um cordeiro. Que é isto? É nosso búfalo americano, claro, veja. Aí está ele, 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas então, que fez ele? Ele tinha liberdade de religião primeiro. Ele atuava como um cordeiro, ele falava como um cordeiro. Mas recorde, ele nunca se tornou um velho carneiro. Ele era um cordeiro. Este país tem só 150 anos de idade, vocês sabem, apenas um cordeiro. E então falava como o dragão. E exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, o dragão vermelho. E faz que todos os que estavam na terra e que habitam na terra adorem a besta, cuja chaga mortal fora curada. Veja, e faz grandes sinais, de maneira que até um fogo faz descer do céu a bomba atômica, e de hidrogênio, uma nação astuta, inteligente, e assim por diante, enganando as nações através destas coisas. Estes Estados Unidos chegarão a um tempo quando igreja e Estado se unirão, e os protestantes e os católicos juntarão suas coisas para combater os comunistas. E isto está operando exatamente de acordo com o que Deus disse aqui. E vocês, protestantes, ali deitados, profundamente adormecidos, lendo um romance ao invés de sua Bíblia. Fora, perambulando em algum lugar, em algum tipo de festa, ao invés de uma reunião de oração em algum lugar, contendendo entre si acerca de coisas fúteis que não têm essa importância. Vocês deviam estar de joelhos em algum lugar, se sabem o que a eternidade significa. Note, quando o rei Nabucodonosor, lá no princípio, quando a era gentia foi introduzida, observemos como ela entrou, e a maneira como ela entrou. Você verá que sai da mesma maneira. Sabemos que existe um começo do tempo da graça para os gentios e um fim do tempo, está certo?
Agora observe, quando o rei Nabucodonosor, quando Daniel foi enviado para lá, um talentoso profeta, quando todo o restante dos judeus praticamente tinha se submetido e estava se inclinando perante